Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão e Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje o Evangelho é tirado do livro de São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 17. Iniciamos então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos dos povos de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa, esse evangelho de hoje é cheio de coisas boas, né? Como todos são, mas a gente tem muito ponto mesmo de reflexão, né? Sim, é uma boa notícia que estamos recebendo hoje. Pois é, hoje então a festa da igreja é o nascimento de João Batista, o precursor, aquele que preparou o caminho do Senhor, né? Que também foi profetizado pelo profeta Isaías, né? Que viria na frente, né? Aplainando o caminho, né? Então ele foi um grande profeta, o último profeta do Antigo Testamento, né? Porque ele veio anunciar que o reino de Deus estava próximo, né? Ele, sendo primo de Jesus, não foram criados juntos e não se conheciam, né? Exatamente. Então, tem muitos pontos. Eu me lembro que já aprendemos que quando um sacerdote entrava dentro dessa parte mais sagrada do templo para oferecer incenso ao Senhor, né? Ele era amarrado com uma corda,
porque se acontecesse alguma coisa com ele enquanto estivesse lá dentro, se ele não voltasse, ele era puxado para fora. O corpo dele era puxado para fora. Porque ninguém se atrevia a entrar, só aquele que estivesse dignamente preparado. Uhum. Então, são assim muitas informações interessantes, né? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre a questão do incenso, né? Uhum. Que nós católicos ainda usamos esse costume que vem dos judeus, né? Exatamente. E tem um simbolismo pra gente, né? Aham. Que sempre nas missas solenes os sacerdotes queimam o incenso no altar, sobre o altar do sacrifício e o altar da palavra, a mesa da palavra e a mesa da ceia, né? Exatamente. Sobre a comunidade e sobre aqueles que estão ali servindo o altar. Então, a função do incenso é essa, né? Que a gente sabe que, como aquela fumaça está subindo para o céu, o nosso sacrifício também vai subir para o céu, vai ser oferecido para Deus. O sacrifício que vai ser oferecido ali estará subindo para o céu como uma fumaça. Aquela fumaça simboliza que as nossas orações e os nossos sacrifícios estão sendo levados para Deus, estão subindo para Deus. Vão subir da mesma maneira que essa fumaça sobe. É bem interessante, né, como que o anjo do Senhor apareceu lá dentro, nesse lugar. Isso também traz para a gente um ponto muito bom de reflexão, né? Sim. Que a gente reflete com isso? A gente entende. Se o anjo apareceu lá dentro, significa assim, era um lugar aprovado por Deus. Não era um costume que Deus não gostava dele e do povo, não é? Exatamente. A comprovação de que ali realmente era um lugar muito, muito sagrado. Uhum. Muito sagrado. Então, o mesmo anjo que apareceu para Maria é esse mesmo anjo que apareceu agora para Zacarias, que é o anjo Gabriel. Primeiro ele aparece aqui para Zacarias. 6 meses mais tarde, ele aparece para Maria. Né? Então, aqui no versículo... Bom, no versículo 5 está dando informação que nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão, né? E se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordem do Senhor. Esse é um ponto muito importante. Vejam que eles eram justos e obedeciam todas as leis e todas as ordens do Senhor. Por isso, eles foram agraciados. Ambos eram justos, ok. No versículo 7 diz assim: não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Então, em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Então, conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Então, toda a assembleia estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido, né? Então, a gente lembra do incenso quando Jesus nasceu, né? Que os reis magos deram 3 presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Então, quando Jesus recebeu o incenso, não era um presente comum de dar para as pessoas. Ainda mais para um neném. O incenso somente era oferecido para Deus. Era uma maneira de prestar culto a Deus, oferecendo incenso para Deus. Então, muitos não entenderam por que ele recebeu incenso. Exatamente, porque cada presente que Jesus recebeu simbolizava algo importante. Relacionado com a vida dele, né? O incenso porque ele era Deus,
né? A mirra, porque era o bálsamo que eles colocavam no corpo do falecido, a pessoa morria, eles colocavam aquele perfume para fazer, como era o costume deles, enrolar o corpo. E o ouro, que somente para um rei se ofertava ouro, se dava de presente ouro. Então, mirra por causa da morte que ele teria, e o ouro porque ele era rei. Então, bem interessante como, se a gente pensar bem, quase tudo tem um significado, né? Quase tudo. Acho que tudo, né? Será tudo que tudo? Tem um significado. Não, na Bíblia que eu estou falando assim, tem muitas coisas têm significado, mas na vida pode ser que exista alguma coisa que não tenha significado nenhum, seja só um hábito, mas quase tudo tem um significado. Sim. Eu não sei, eu não posso afirmar se tudo tem, mas eu desconheço se tudo tem um significado, mas que eu sei que a maioria das coisas que eu conheço tem significado, né? Exatamente. E quando se trata da palavra de Deus, aí é que tem mesmo significado, porque, como nós já dissemos aqui muitas vezes, a palavra de Deus é totalmente completa e nada pode ser tirado dela. Todas as palavras da palavra de Deus têm significado. A palavra de Deus tem. Não tem uma vírgula sem sentido. Tudo tem um nenhuma sentido. Vírgula, Jesus diz, nenhuma vírgula deve ser tirada deste evangelho. Nem acrescentada, nem tirada. Exatamente. Olha que interessante. Então apareceu-lhe, enquanto ele estava lá oferecendo incenso, e lá fora todos estavam em oração, então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Porque esse menino seria tão importante na história da salvação, faria a alegria de muita e muita gente, como faz até hoje, né? E a gente vê também aqui, assim, sempre observei, assim, o mesmo anjo, né? Que é o anjo Gabriel, que quando ele aparece para Maria, ele se apresenta, que ele é o anjo Gabriel, né? Ele diz, eu sou aquele que estou na presença do Senhor. Né? E quando o anjo Gabriel fala com Maria, quando aparece para ela, ao contrário de Zacarias, ela não se perturba, ela fica normal, ela não tem nenhuma reação de surpresa de ver o anjo, enquanto Zacarias fica com muito medo, fica muito perturbado. E Maria, ao contrário, né? Parece que já era habituada a ver o anjo. Ela conversa, ela age normalmente. Eu vejo isso. Eu vejo que quando a pessoa é tão habituada com as coisas espirituais, já algo assim como a aparição de um anjo, por exemplo, já não causa essa tão grande surpresa e temor. Porque a pessoa já está tão habituada com as coisas espirituais e... embora que aqui começa dizendo que eles eram justos, serviam a Deus em tudo, obedeciam a Deus, faziam tudo conforme a lei determinava, mas a intimidade dele com o anjo, assim, foi diferente da que Maria teve, né? Ele não teve a mesma... A única reação de Maria foi de ficar pensando, por que será que ele está me chamando de cheia de graça? Porque ele, quando aparece para Maria, ele fala, salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Então Maria se perturbou-se com aquela saudação. É isso que diz. Maria não entendeu por que aquela saudação. Porque isso é muito próprio de uma pessoa humilde. Por que ele está me chamando disso? Como se eu fosse algo assim tão grande. Mas, e a única coisa, e Maria não duvidou. Quando o anjo fala com ela, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
Então ela se coloca, ela só pergunta: como eu vou ter um filho se eu não sou casada? E o anjo explica, e ela fala que ela é a serva, ela se coloca à disposição de Deus, e a gente vê que ela tem um diálogo muito espontâneo, natural, destemida, totalmente. Já aqui, um pouquinho mais adiante, não está aqui nesta parte do Evangelho, mas um pouquinho mais adiante, vai se dizer que Zacarias duvidou da palavra do anjo, e por isso ele mudo. Teve uma punição. Ele ficou mudo até o dia em que a criança nascesse. Foi a punição dele por ele ter duvidado. Enquanto Maria acreditou na palavra do anjo e se colocou totalmente à disposição de Deus, Zacarias já foi o contrário. Ele duvidou que realmente isso ia acontecer, porque ele e a esposa já eram muito velhos. Muito com idade avançada, como ia ter um filho, então, né? Quer dizer, não confiou no poder do Espírito Santo, né? Que foi quem realmente engravidou Isabel. E muito assim, a profecia que o anjo fez, né, dizendo que o menino, muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. E nós sabemos dessa passagem, quando ele ficou, né? Desde o ventre materno. Quando foi que ele ficou repleto do Espírito Santo? Foi quando Maria foi visitar Isabel, e Isabel grita, né? De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? E ela fala: a criança saltou de alegria no meu ventre. E Isabel ficou cheia do... Assim que eu ouvi a tua saudação. Assim que eu ouvi a tua saudação, o menino pulou de alegria no meu ventre. Foi aquele momento em que São João Batista recebeu o Espírito Santo. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e falou: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? Daí que é por isso que nós, católicos, temos um grande amor por Maria, porque sabemos que quando Maria nos visita, ela nos traz o Espírito Santo. Sim, ela nos traz muitas graças. Um dos títulos que a igreja dá para Maria é esposa do Espírito Santo, né? Por ela ter concebido Jesus, por ela ter ficado cheia do Espírito Santo. Então, Maria cheia do Espírito Santo, vai visitar Isabel e leva o Espírito Santo para Isabel. E para a criança. E a gente vê bem, não é difícil de entender se no Santo dos Santos, lá no templo, onde estava Zacarias, né, oferecendo o incenso para Deus, era um lugar sacrossanto. O lugar mais sagrado do templo. Que para alguém entrar ali, tinha que ser alguém escolhido. Não podia ser qualquer pessoa, porque dizia que se alguém em pecado entrasse ali, não saía vivo. Por isso que eles entravam com uma corda, porque se o sacerdote por acaso estivesse em pecado, ele morreria lá dentro, fulminado, e aí teriam que puxar o corpo dele ele, porque fora. Ninguém ia ter coragem de entrar. Ninguém tinha coragem de entrar lá. Então era um lugar muito sagrado, né? Que a gente sabe que ali dentro tinha a miniatura da Arca da Aliança, né? Com aonde que em cima dela fazia, né? Oferecia o óleo, jogava o óleo, oferecia o sacrifício para Deus. Então a gente vê, é um lugar muito sagrado. A Arca da Aliança era muito sagrada. Ninguém tocava nela se estivesse em pecado também. Tem um caso de 2, né, que morreram fulminados porque tocaram nela estando em pecado. Então, quer dizer, isso são coisas, objetos que eram considerados sacrossanto, eram considerados muito santo e que representava Deus no meio do povo e ninguém podia tocar nele. Exatamente. Então, olha como que com a concepção de Jesus, quem que ficou com todo esse valor? Quem que foi o primeiro sacrário de Deus na Terra? Maria. Por isso que nós temos por ela assim, toda essa admiração. A gente tem, né, esse culto chamado de dulia.
e a Maria chamamos de hiperdulia. É uma veneração muito grande por ela. A veneração significa admiração. E a gente tem por ela essa muito grande por ela ter sido o primeiro sacrário de Deus na Terra, porque foi nela que Jesus habitou. A nova Arca da Aliança. A nova Arca da Aliança. Depois que Jesus foi concebido no ventre de Maria, então ela passou a ser o lugar mais importante na Terra. Então, tudo isso, tanto que o Templo de Jerusalém, lá para os anos 70 da era cristã, acabou, né? Foi destruído. E a partir daí, quer dizer, ninguém ficou mais com esse lugar de veneração e Maria passou a ser a atenção dos cristãos, porque ela foi a nova Arca da Aliança, onde diz no Apocalipse. A única parte do templo que está de pé até hoje é o Muro das Lamentações. A gente vê na televisão de vez em quando, a gente vê os judeus lá rezando assim, que eles rezam assim, diante desse muro. É a única parte do templo original que ainda está de pé até hoje. O resto foi tudo destruído pelos romanos no ano 70. Como Jesus uma vez profetizou, né? Jesus falou, destrói esse templo, que era o corpo dele, e eu o reconstruirei em 3 dias. Então, todos pensaram, esse templo levou 70 anos para ser construído, como que ele vai construir de novo em 3 dias? Mas Jesus... Nesse momento, ele estava se referindo ao corpo dele, mas em outro momento... Ele disse que as pessoas estavam olhando para o templo admiradas pela beleza do templo, e aí então ele virou para essas pessoas e disse: pois eu te digo uma coisa, não ficará pedra sobre pedra nesse templo. Aí sim, ele estava se referindo à destruição do templo. E a gente sabe que uma época da igreja, um imperador romano que ganhou o título de apóstata. Apóstata é o contrário de apóstolo. Juliano o apóstata. Ele, então, colocou na cabeça que ele ia reconstruir o Templo de Jerusalém. Porque ele pensou que reconstruindo o Templo de Jerusalém, ele provavelmente conseguiria desmoralizar a religião cristã. O Jesus, porque reconstituindo o templo. Jesus falou que o templo não ia ficar pedra sobre pedra, então ele falou, eu vou desmentir Jesus, vou reconstruir. Então na história conta que ele foi lá tentar reconstruir o templo, então toda vez que ele cavava, os trabalhadores cavavam, saía fogo da terra. De dentro da terra. E eles não conseguiram, e ele acaba morrendo, e ele... Diz que quando ele morreu, no momento da morte dele, ele bateu no chão, jogou terra e falou, venceste, Nazareno. Porque ele morreu, mas ele não reconstruiu o templo. Ele tomou sobre si uma raiva tão grande, porque ele não conseguiu realizar aquilo que ele mais queria, que era reconstruir o templo, desmoralizar a religião cristã. E por isso, toda vez que os trabalhadores escavavam para tentar colocar os alicerces, saía um fogo misterioso da terra e os trabalhadores tinham que sair correndo, senão eles iam ser queimados. Mas porque assim, o novo templo, o lugar sacro-santo onde Jesus habitou, foi o ventre de Maria. E a gente imagina assim, né, como que Maria foi escolhida por Deus, como ela foi preservada sem o pecado original, que isso é algo que desde o início do cristianismo se acredita, tanto que hoje em dia não, já há uns anos atrás se tornou um dogma de fé. Dogma de fé, um dogma é aquilo que, não podemos duvidar. Que a igreja declarou que é verdade. Primeiro se torna uma verdade de fé e depois um dogma, que Maria foi concebida sem pecado original. Então, no ano de 1858, quando ela aparece em Lourdes para Bernadette, a Bernadette era uma jovem sem estudo, que não entendia nada, era uma época que muito poucos entendiam sobre o catolicismo, e o bispo, não acreditando que Maria estava aparecendo para ela,
Então falou para ela, você... Próxima vez que ela aparecer, pergunte o nome dela. Pergunte o nome dela. Aí ela foi e perguntou. Então Maria riu e falou para ela, eu sou a Imaculada Conceição. E quando ela foi dizer para o bispo, ela disse que o nome dela é Imaculada Conceição. Aí o bispo falou, aonde você ouviu isso? O que você sabe disso? E ela vai e fala que eu não entendia nada, eu não sabia nada por que Maria falou aquilo. Aí é quando ele então cai de joelhos. Ele caiu de joelhos e agradeceu a Deus. E ele reconheceu que de fato ela estava aparecendo, porque legítimas. Até então ninguém entendia sobre isso. O que significava Imaculada Conceição? Conceição é nascimento, Imaculada sem pecado. Mas então nesse Evangelho de São João nos fez assim trazer todas essas reflexões, né? Pensar em todas essas coisas. Porque, como a gente já disse antes, quando a gente lê o Evangelho, ele nos inspira e faz conexão. Sim, de fato, o nascimento de São João Batista tem muito a ver com o nascimento de Jesus, tem muito a ver com a visita de Maria a Isabel, tem muito a ver com a aparição do anjo, tanto a Zacarias como a Maria. Isabel. Então, quer dizer, não tem como a gente falar de uma coisa e não falar das outras. Né? Não tem como. Não tem como. É realmente assim, e eu acho que o aprendizado já é cientificamente confirmado que nós aprendemos quando ligamos uma coisa na outra, quando fazemos conexões de associações, e aí a gente vai entendendo. E isso que é muito interessante, né? Você aprende muito mais fácil através de associações. Quando você associa uma coisa com a outra, você vê que uma coisa dá sentido à outra. E aí, então, você tem muito mais facilidade de aprender quando você faz associações. Ver que nós chegamos para falar de Maria e falar do templo, da importância que tinha um templo para os judeus da época e até para os cristãos, os primeiros cristãos. Eles iam lá, aonde que eles faziam a liturgia, a leitura. Eles iam com Jesus no templo para poder estudar a Bíblia. E depois de Jesus também. Mas depois que o templo ficou destruído, ficou todo mundo sem ter aonde ir para poder prestar o culto a Deus. Né? E também, já no ano 70, que foi quando o templo de Jerusalém foi destruído, já havia uma separação mais definida entre o cristianismo e o judaísmo. Apesar de que os cristãos continuavam se reunindo nas casas, porque eles tinham que se reunir escondidos por causa da perseguição, mas já havia uma definição, uma separação já mais havia como efetiva. Assim, eu sei, eu já trabalhei com judeus e sei que temos muito costumes, o culto, o uso de velas, fazer oração pelos mortos. Nós temos muita coisa em comum com os judeus. Sim, porque há muitos ritos que nós herdamos dos judeus. O cristianismo teve origem no judaísmo. Então, por isso faz sentido que existe muita coisa semelhante. Verdade. Mas o que nós mais nos chamou a atenção nesse evangelho de hoje é que como o Senhor Deus pensou em tudo. Ele, para ajudar Jesus na missão dele, então ele concedeu a graça que Isabel tivesse um filho, e esse filho foi o percussor, aquele que preparou o caminho do Senhor, né? Foi um homem de muita santidade, muito respeitado, e que ele prepara o caminho para Jesus. Ele é aquele que disse, eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias daquele do pé dele, nos seus pés, né? E ele falou, virá um depois de mim, muito maior do que eu, que é muito maior do que eu e que já existia antes de mim.
Então, bem interessante, né? Como ele fala, ele já existia antes de mim. Por isso a gente sabe, Jesus foi concebido, ele se encarnou no ventre da Virgem Maria, mas ele já existia. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Então, nós estamos terminando por aqui, né? Teríamos muito mais para falar. Muito mais, é uma pena que a gente tenha que parar. Mas... senão fica muito longo, vai ficar muito cansativo para vocês assistirem. E nós queremos que vocês continuem nos seguindo. Então terminamos que vocês continuem fazendo essa leitura, reflitam sobre ela, e acho que essa leitura abre bastante a nossa mente para pensar em muitas coisas, inclusive em pensar na Mãe do Senhor, que ela não ocupa o lugar de Jesus. Nunca. Mas ela é aquela que diz, façam tudo o que ele vos disser. Verdadeiramente. Ela foi uma grande discípula do seu próprio filho, né? E nós agradecemos a ela sempre pela dimensão do sim dela. Obrigado, Maria, pelo seu sim a Deus por nós. Obrigado, Senhor, por ter nos dado uma mãe no céu. E agradecemos também e homenageamos João Batista. São João. Viva São João Batista. Viva! Então terminou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau.